Olá, administradores, olá, administradoras, olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos a mais um programa nosso de discussão teórica sobre administração. Hoje será o 7º programa. Hoje nós vamos discutir o conceito de responsabilidade social. Se você por acaso não está chegando pela primeira vez no canal, ainda não está inscrito e quer conhecer, entender o propósito do canal, eu vou deixar aqui em cima para você um cardzinho, o link para você ir no programa de descrição do canal, na apresentação, para entender o que se propõe o canal, tá? Porque às vezes a gente procura um canal que tem uma coisa e tem outra, e dentro do canal você tem programas diferentes às vezes, playlists diferentes, com sentidos diferentes. Então, esse programa aqui é um programa específico para discutir alguns conceitos, tá legal? Hoje nós vamos discutir o conceito de responsabilidade social, conforme eu tinha prometido para vocês na semana passada. Então, só recapitulando, a gente já fez um programa falando sobre comando, sobre direção, dirigir pessoas. Vou deixar o cardzinho aqui para quem quer entender melhor, entender liderança, esse tipo de coisa. Depois nós fizemos um programa, e salvo engano, o segundo foi sobre comunicação, falando alguns aspectos do conceito de comunicação. A gente sempre faz isso, as palavras-chave do conceito, o que é importante ao final. Falamos sobre motivação também, explicando as palavras-chave dos conceitos que aparecem nessa literatura. E o pessoal perguntou para mim assim: você está sempre usando esses livros? Nessa fase inicial do programa, a gente vai discutir assim mais os conceitos, tá, de cada parte, assim. Então, planejamento, organização, direção, controle. Daqui a pouco a gente vai falar sobre conhecimentos, habilidades e atitudes, mais conceito. Então, o que eu fiz? Eu trouxe só os livros de título administração, de uma forma geral, tá? Tem outros que são específicos depois, para a gente entrar no marketing, recursos humanos, finanças, produção, logística. Isso para mais tarde. Esse programa não pretendo acabar com ele agora, quer dizer, ainda mais que eu estou vendo que as pessoas estão usando, então está sendo útil, que bom, né? Então a gente vai mantendo, e daqui a pouco mais lá na frente a gente vai trazer conceitos cada vez mais específicos. Nós estamos começando pelos genéricos, tá bom? Então vamos lá. No programa de hoje a gente vai falar sobre responsabilidade social. Você vai perceber que o conceito de responsabilidade social, ele tem um pouquinho menos livros. Quase todos abordam a temática responsabilidade social. Quer dizer, falando dos tipos de responsabilidade social, coisa que a gente também vai falar mais lá pra frente em outros programas, tá legal? No de hoje a gente vai se ater só a entender as palavras que são chaves no conceito de responsabilidade social, que aparece assim explícito em cada livro desse, tá legal? Então o primeiro conceito que aparece pra gente é o conceito do Chiavenato. E assim, o conceito do Chiavenato, ele não altera do livro de 2004 para o livro de 2016. Então, o primeiro que aparece aí é o seguinte: a responsabilidade social significa o grau de obrigação que uma empresa assume através das ações que elas projetam e que melhorem o bem-estar da sociedade, à medida que procura atingir seus próprios interesses. Então, tanto no livro de 2004 quanto no livro de 2016, ele mantém essa visão, tá legal? Um segundo conceito que aparece aí pra gente é o conceito proposto do livro do Robbins. Para quem não sabe, eu sempre trago conceitos do mesmo autor escritos de forma diferente, porque às vezes ele escreve com alunos diferentes ou com outros coautores diferentes, e isso faz com que eu tenha alguma mudança no conceito. E a gente tem que examinar para ver se ele mantém aquelas palavras-chave. Então é isso que a gente sempre faz, né? Então, como o sentido do programa é você poder construir respostas para uma prova ou construir um referencial teórico para uma monografia ou um artigo que você queira publicar, isso se propõe a trazer essa possibilidade para você. Então, assim, o conceito do Robbins, do livro de 2000, fala o seguinte: responsabilidade social adiciona um imperativo ético e a fazer aquelas coisas que melhoram a sociedade e não fazer aquelas que poderiam piorá-la. Faz parte dos esforços de uma empresa, além dos exigidos pela lei
pela economia, perseguir metas de longo prazo que sejam boas para a sociedade. Tá legal? Então aqui a gente já está começando a ver que algumas coisas se repetem, a gente vai começar a separar essas coisas que se repetem para você, para lá no final a gente fazer aquele fechamento com o que aparece em cada conceito de mais importante. A responsabilidade social é a obrigação das organizações em perseguir objetivos de longo prazo, que são bons para a sociedade. Esse também é um conceito que aparece no Robbins, só que no livro de 2014, alguma alteração, muito embora a ideia central seja a mesma. Tá legal? O quarto conceito que eu vou trazer para você hoje é o conceito proposto no livro do Maximiniano. O livro do Maximiniano de 2008 e o livro do Maximiniano 2011 não sofrem alteração básica no conceito, tá legal? Então, o conceito dele é o seguinte: a responsabilidade social é a obrigação de agir no melhor interesse da sociedade, devendo pautar sua ação pelo princípio do estágio pós-convencional de desenvolvimento moral. Então, tanto no livro 2008 quanto no livro 2011, ele mantém essa ideia, apesar de não ter uma brecha que diz assim, conceito, é essa ideia que está no parágrafo dele. O quinto conceito que eu trago para você, já caminhando mais para o final, eu falei para vocês que hoje a gente ia ter menos, né? Tem quase a metade aí do que normalmente a gente traz. Então assim, a gente vê que o conceito específico é muito menos abordado do que o assunto em si, tá legal? Vou trazer para você, e aqui a gente tem uma coisa interessante, que geralmente quando a gente tem o mesmo conceito, são dos mesmos autores. Dessa vez, eu consegui achar o mesmo conceito, com as mesmas palavras inclusive, tanto no livro do Samuel Certo, de 2003, quanto nos livros do Richard Daft, de 2005 e 2010. Vou deixar na referência para você. Então vamos lá, a responsabilidade social é a obrigação da administração organizacional de tomar decisões e medidas que realçarão o bem-estar e os interesses da sociedade, tanto quanto os da organização. Então assim, eu tenho dois autores que falam o mesmo conceito. Se a gente for fazer uma pesquisa mais a fundo, né, a gente faz isso normalmente no mestrado, no doutorado, talvez, eu não vou afirmar para você porque eu não fiz isso para te falar, mas assim, há uma boa possibilidade dos artigos que deram origem a esse conceito dos dois autores, né, os artigos que eles leram para dar origem dessas mesmas visões, terem sido do mesmo autor. Quer dizer, de repente o Samuel Certo leu, o Richard Daft leu o mesmo artigo, os mesmos artigos, e aí saíram com isso, que é o que a gente está fazendo aqui com você também, tá legal? O sexto conceito que aparece aí é o conceito do Bateman, tanto do livro 2006 quanto do 2012, não há alteração, tá? Ele fala o seguinte: responsabilidade social é a obrigação das empresas perante a sociedade em maximizar seus efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos. Então aqui dando a mesma ideia de bem-estar, melhorar o bem-estar, diminuir o mal-estar que possa causar nas minhas operações. Então isso é legal para a gente guardar. E o último conceito é o conceito do livro do Jones, que fala o seguinte: responsabilidade social se concentra em decidir quais obrigações as empresas têm em relação às pessoas e aos grupos afetados por suas atividades, como funcionários, clientes, comunidades, onde ela opera. Ok? Então esse é o último dos conceitos de responsabilidade social, mas eu queria então começar a ressaltar as questões que a gente viu aqui que são importantes no conceito. Quase todos os conceitos dão a ideia de que a responsabilidade social é uma obrigação, tá? Tem um que não fala explicitamente isso, mas os outros todos falam da obrigação, quer dizer, de como a empresa assume, a administração da empresa assume uma posição estratégica, né? Por que estratégica? Porque tem que perpassar a empresa toda. Toda empresa, não existe só o presidente responsável socialmente, né? Essa é uma conduta de toda a empresa está inserida nisso, por isso que a empresa tem que discutir isso o tempo todo, tem que falar, essa chama tem que ficar acesa na empresa, né? Então é obrigação, é uma palavra importante no sentido de como a gestão assume isso nas operações diárias. Uma segunda questão que parece aqui bem importante é que todas elas falam
partindo do pressuposto que uma empresa, quando opera num ambiente competitivo, ela traz benefícios e malefícios para a sociedade. Não tem como uma empresa operar sem consumir energia elétrica, por exemplo. Até tem, mas assim, ainda não estamos nessa tecnologia a ponto da gente poder desprezar isso em 100% das empresas. Mas a gente tem consumo, a gente produz lixo, não tem como. Então assim, e tem os efeitos positivos, que é contratar mão de obra local, gerar economia local, oferecer os produtos para a sociedade que a sociedade se interessa em receber, e assim sucessivamente. A ideia aqui é que, então, preste atenção, ela possa levar ao máximo os efeitos positivos que ela tem nessa sociedade. Não é aumentar, tá, gente? Aumentar pode ser aumentar uma coisa que seja relevante, é maximizar, quer dizer, levar ao máximo os efeitos positivos, da medida que ela possa, estrategicamente, e diminuir ao máximo, portanto, minimizar. Não é só diminuir, né? Ela pode, sei lá, desmatar 100 árvores e passar a desmatar 98. Talvez o impacto não seja tão grande para a sociedade, mas ela diminuiu. Então não é diminuir só, é minimizar, quer dizer, levar ao mínimo possível os impactos negativos na sociedade. Então essa é uma questão importante. E por fim, a própria palavra sociedade, quer dizer, é quando a empresa coaduna os interesses dela com os interesses da sociedade. É lógico que uma empresa ela tem um objetivo de lucratividade, né? Se ela for de fins lucrativos, é claro. Mas até que não tem fins lucrativos, ela busca um lucro social para a comunidade. Então a empresa trabalha com lucro. É óbvio que a ideia aqui não é deixar de ter lucro para fazer um trabalho social, não é isso. Mas é estar atento à possibilidade, sim, de desenvolver o máximo de benefícios para a sociedade e minimizar os malefícios que eu traga. Esse é um compromisso assumido de uma empresa que é responsável socialmente, tá legal? Bom, espero que tenha sido legal a discussão para você. Eu só queria trazer aqui alguns novos inscritos no canal, agradecer a inscrição aqui da Bianca Pereira, do Diego Ferreira, da Tayane Reis, do João Antônio, a inscrição qualificada do grande professor Vladimir Gonçalves. Obrigado, mestre, também por estar aí vendo o canal. E queria agradecer muito os comentários do Jobson Bento, tá legal, Jobson? Obrigado aí pela força, obrigado por estar aí. Espero que esteja legal, que seja legal para você e que esteja te fazendo, trazendo benefícios, né? O canal, tá legal? Então, gente, é isso. Na semana que vem, eu ainda não estou definido, provavelmente o programa deve ser sobre planejamento, as definições de planejamento, não tenho certeza. De qualquer forma, eu queria agradecer. Se você gostou, se você não gostou, dá um joinha aí, né? Se você não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema nenhum. Comenta, se você tiver um novo autor que eu não tenha abordado aqui, alguma literatura e você queira trazer para a gente discutir, se você quiser propor um tema, enfim, pode interagir, não tem problema nenhum. Eu agradeço muito a vocês. Se você vai usar esse programa, se você pretende usar esse programa, por favor, se inscreva no canal para eu poder ter uma noção de quanto e como eu estou ajudando a cada um. Se você só viu e não tem interesse de usar o programa, não precisa se inscrever, porque eu perco a noção de a quantas pessoas eu estou ajudando efetivamente e a quantas pessoas só viram e saíram, tá legal? Então, se você vai usar esse programa efetivamente, se inscreve, tá legal? Não esquece se você se inscrever, não esquece de dar uma apertadinha aí no sininho para você receber as notificações cada vez que esse programa for ao ar. Eu ainda tenho a proposta de fazer outros programas em outras playlists com outros formatos para fazer outras coisas, mas agora não, agora por enquanto é só esse que eu estou conseguindo dar conta, tá legal? Então, muito obrigado a todos vocês, eu espero que vocês tenham uma linda semana aí, espero que tenha ajudado o programa e um grande abraço, a gente se vê na semana que vem, muito obrigado.